Então, bom dia. Eu sou o Jorge Félix, presidente do sindicato dos trabalhadores do Grupo Altice em Portugal. Estou pela primeira vez a dirigir-me a vocês pela via das redes sociais, que gostaria, como é evidente, de pela primeira vez dar a relevância, essencialmente, à importância da existência do sindicato. No mundo atual, não podemos conceber um ideal de justiça, de democracia, sem a presença do ser coletivo que é o sindicato. Pois seria uma séria afronta aos direitos humanos e até à dignidade da pessoa humana enquanto trabalhador, se porventura os sindicatos não existirem. É preciso perceber a importância que tem um sindicato e a necessidade da existência do sindicato enquanto órgão que, em princípio, institucionalmente e legalmente, representa e pode representar os direitos e as garantias dos trabalhadores. A forma convencional de determinar o poder de um sindicato consiste essencialmente, e como é evidente, na taxa de sindicalização. Quanto maior for a capacidade e a quantidade das pessoas que, em princípio, sindicalizam, é naturalmente que seja a maior força que o sindicato obtém e tem. E que dá, de algum modo, a capacidade de ter maior poder reivindicativo, maior poder negocial. E nós estamos extremamente preocupados, enquanto sindicato com projeto autónomo, na nossa empresa, na Altice Portugal, ou nas empresas da Altice Portugal, estamos essencialmente preocupados com os níveis de sindicalização. É, de facto, níveis extremamente baixos que fragilizam a capacidade negocial e reivindicativa dos trabalhadores. E há situações gravíssimas e complicadíssimas, como é essencialmente a situação de milhares de trabalhadores que trabalham para a Altice Portugal, alguns pertencem já à Altice Portugal, sem terem sequer uma convenção de trabalho. Estou falando, naturalmente, da situação da Intélcia, da situação da McCall. São empresas com milhares de trabalhadores, principalmente e essencialmente no momento a Intélcia, que não tem qualquer convenção de trabalho. E não é porque, em princípio, o STPT, principalmente como sindicato ligado diretamente, exclusivamente aos trabalhadores das empresas de Altice, não tenha reivindicado que essa situação possa ser colmatada e possa ser ultrapassada, nomeadamente exigindo ou solicitando, quer a administração da Intélcia, quer a administração da Altice Portugal, que o acordo coletivo de trabalho que hoje dá cobertura aos trabalhadores da Altice Portugal seja também abrangido pelos trabalhadores, ou venha a abranger os trabalhadores, em princípio, em situação precária, porque é uma das situações mais graves e que gera maior conflito, é de facto a situação de não existir uma convenção coletiva de trabalho que proteja, que estabeleça os direitos, as garantias e os deveres das partes, ou seja, das empresas e dos trabalhadores. Estamos preocupados. Temos exigido, como é evidente, que essa situação seja colmatada. Infelizmente não temos obtido resposta positiva, quer da administração, já que estamos a falar da Intélcia, quer da administração da Intélcia, quer da administração da Altice Portugal. Ambas as partes se negam a discutir com os sindicatos, nomeadamente com o STPT, a criação de uma convenção coletiva de trabalho. Porque em alternativa à possibilidade da existência da cobertura ou da abrangência do acordo coletivo de trabalho existente para a Altice Portugal e para os seus trabalhadores, poderemos dar início a uma negociação de uma convenção coletiva que é considerada um acordo de empresa, ou seja, no mínimo, é necessário que os trabalhadores da Intélcia, que os trabalhadores de trabalho precário que pertencem, em alguns casos, à própria Altice, ou que trabalham para a Altice, sejam cobertos por um acordo coletivo de trabalho ou por um acordo de empresa. E nesse sentido, infelizmente, porque desde o início e desde que a empresa adquiriu a Intélcia em Portugal, o nosso sindicato nem sequer foi ouvido em achado, apesar de ter sócios nessas empresas, ou nas empresas que lhe deram base, como foi o caso da Manpower, da Randstad, da Egor, tínhamos associados e esses associados foram transmitidos para a Intélcia e nós fomos o único sindicato com capacidade representativa que não fomos ouvidos nem achados para essa transmissão, para as condições que existem ou que ficaram a existir na nova empresa, neste caso, na Intélcia. Aliás, continuamos a ter negativas, quer de uma parte, quer de outra, quer da parte da administração da Intélcia, quer da parte da administração da Altice Portugal, em nos dar informações, sequer no que diz respeito à
integração dos quadros, como é que ela foi feita, as respectivas categorias profissionais, as remunerações, a evolução profissional, nada disto foi dado a conhecer, nada disto tem sido, ou é do conhecimento do STPT. Por isso, e nesse sentido, numa perspectiva e tendo em atenção que a situação do trabalho precário é anticonstitucional, é uma situação ilegal, e não é por acaso que, infelizmente e lamentavelmente, Portugal é um dos países da Europa onde o maior nível de trabalho precário existe. E, nesse sentido, dirigimos-nos já ao próprio Ministério do Trabalho e aos seus serviços para que nos ajudem a abrir o diálogo e a negociação com a Altice Portugal, com a Intelsia, no sentido de conseguir ou o acesso e a abrangência desses trabalhadores pelo Acordo Coletivo de Trabalho da Altice Portugal, ou, pelo menos, dar início à criação de um novo acordo, um acordo de empresa, mas onde fiquem claros e fiquem garantidos os direitos, os deveres, os salários, as progressões ou as evoluções profissionais. Isso é importante. É esta a mensagem que hoje quero transmitir e dirigir essencialmente aos trabalhadores precários, aos trabalhadores que, em princípio, não têm cobertura, são vítimas da ilegalidade, são vítimas, naturalmente, do trabalho sem condições, de um trabalho sem direitos, o que não é admissível numa sociedade e numa empresa, ou ligada a uma empresa como é a Altice Portugal. Uma empresa de projeção internacional, que naturalmente, e segundo os seus donos e segundo os seus gestores, quer criar nome, mas cria-se nome, no nosso entendimento, dando e reconhecendo os direitos e garantias dos trabalhadores que integram essas empresas. Portanto, é essa a nossa posição, é esse o nosso final e o nosso objetivo central relativamente aos colegas e aos trabalhadores que estão nessa situação de trabalho precário. Conseguir que venham a ser criadas ou a ser cobertos por uma convenção coletiva de trabalho. O STPT é um sindicato aberto, é um sindicato que não está ligado sequer, nem está alinhado com as centrais sindicais, é, portanto, um sindicato totalmente liberto de ideologias ou de interesses político-partidários. Temos, como é evidente, para nos dar projeção e escala, uma ligação à central, na central internacional, que é a UNI, que nos dá naturalmente escala internacional, mas a nível do nosso país somos de facto um sindicato mais antigo. Temos 101 anos de história feitos agora em maio. Nascemos em 1920, estamos em 2021, estamos neste mês a completar 101 anos. Somos por isso um sindicato experiente, um sindicato ponderado, um sindicato que em princípio não cria facilitismos, não faz demagogia, não promete a tudo a todos, porque se o fizéssemos, como alguns fazem, estaríamos a enganar milhares e milhares de trabalhadores que precisam de seriedade, precisam de responsabilidade, principalmente da parte dos sindicatos. Os sindicatos precisam se decredibilizar e precisam ter a aceitação e o reconhecimento dos trabalhadores. Pensamos que o nosso sindicato, naturalmente com erros, naturalmente com defeitos, é um sindicato que pode gerar e cria a possibilidade dessa confiança e desse querer de estar sindicalizado. Portanto, o nosso objetivo é neste sentido e cá estamos. A todos vocês, àqueles que nos quiserem ouvir e me quiserem ouvir, um grande abraço, o desejo de muitas felicidades. Cá estaremos para falar convosco, para vos ouvir e ouvir as vossas sugestões. Muito obrigado.